nós vamos ver Neemias. Primeiramente vou dar uma pincelada a respeito da situação desse livro de Neemias. Por quê? Neemias foi um homem que realizou uma grande reconstrução. Jerusalém estava arruinada. Os muros de Jerusalém, que simbolizam a segurança, né? Simbolizam a força, a resistência. Primeiro, os muros estavam em ruínas. As casas, então, você nem imagina o estado que estava dentro daquela muralha. Então Jerusalém estava arruinada. Então Neemias, ele era copeiro do rei. E ele resolve se mover. Ele toma conhecimento daquela ruína, daquela situação de Jerusalém. E ele então resolve se levantar para restaurar, para reconstruir Jerusalém. Só que você vai perceber, nós vamos ver passo a passo, como é difícil o processo de restauração. E essa restauração envolve tanto restauração de vida, quanto restauração da sua vida social. Você vai aplicar esse conhecimento da palavra em todas as áreas que você julgar que está em ruínas, porque é impressionante. A área em ruína, quando você decidir levantar para pôr a mão para restaurar, você vai enfrentar igualzinho tudo aquilo que Neemias enfrentou. Então, nesse livro hoje, nós vamos aprender e adquirir esse conhecimento. Para quê? Para te fortalecer, para realmente te capacitar. E aquilo que Deus quiser que você já comece a colocar a mão para restaurar, reconstruir na sua vida, você já tome consciência e comece a reconstruir a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, os passos dessa restauração, dessa reconstrução. O que é necessário para uma pessoa começar a reconstruir uma área que está arruinada? Vamos ver o versículo 3, primeiramente. Capítulo 1. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Então perceba, a primeira atitude, o primeiro ensino do livro de Neemias é: se você vai reconstruir algo, você precisa primeiro ter conhecimento e consciência do estado de ruína que está aquela situação. Quando Neemias tomou conhecimento, você percebe que disseram para ele: olha, há exílio, lá está em grande miséria e desprezo, os muros estão derribados, as portas estão queimadas. Então ele o quê? Tomou consciência. Então um passo primordial para você reconstruir é você ter consciência. Porque enquanto você achar que as coisas estão bem, enquanto ele estava lá no palácio, talvez ele pensava: minha terra Jerusalém está tudo bem, está todo mundo bem. Mas quando ele tomou consciência da ruína, aquele era o primeiro passo para ele poder construir. E você precisa, às vezes, nós optamos por permanecer naquele estado, de engano, de fábulas, e você não quer realmente tomar consciência do estado das coisas. Às vezes o estado de familiares teus, às vezes o estado do teu casamento, às vezes o estado da vida do teu filho, às vezes o estado de situações, e nós preferimos negarmos que haja problema. Mas se você quer reconstruir,
Quer solidificar? Quer erguer? Primeiro, toma consciência do estado real, da situação que está em ruínas na sua vida. Amém? Esse é o primeiro passo. Eu já vi casos, né, de todo mundo falar: olha, seu filho está na droga. Não, meu filho não está, né? Meu filho não está. E a pessoa nega a ruína. Então, porque ela nega que há uma ruína, que algo está caído, o que acontece? Ela não toma partido, ela não age, ela fica ali naquele mundo, né, ilusório. E muitas pessoas acabam agindo dessa forma, com relação à sua casa, com relação à sua família, com relação até à sua vida material, com relação à sua vida espiritual. Então, primeiro passo que Neemias deu, que é importante nós aprendermos, ele teve conhecimento e consciência da ruína que estava Jerusalém. Lá a terra dos seus pais está uma destruição só. Segundo passo que Neemias, nós vamos aprender. Qual a atitude dele? Ele teve quebrantamento e clamor, que é o versículo 4. Quando ele ouviu as palavras, ele se assentou, chorou, lamentou e jejuou. Amém? Então, amém, pastora. Se o Espírito Santo me tocar e eu identificar que tal área está em ruínas, eu quiser reerguer, então ele te reergue, não para você ficar anestesiado, depressivo, angustiado. Ele quer sim que você identifique a área em ruínas. Para quê? Para você então se quebrantar e buscar nele a força para restaurar essa situação. Amém? Então Neemias, segundo, ele se quebrantou e ele começou a clamar, começou a chorar: Senhor, olha o estado que está a minha família, olha o estado que está o meu povo, Senhor. Então a segunda ação que nós precisamos aprender é isso, é o quebrantamento. O que a Bíblia fala? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no devido tempo vos exalte. Amém? Então é necessário nós nos humilharmos, nós nos curvarmos. Há uma dor, há uma ruína, há uma situação, vá primeiro buscar em Deus a solução para esta situação. Amém? Então isso envolve tudo: doenças, problemas familiares, sejam quais áreas forem. Terceiro, ensino. Tenha disposição. Versículo 5. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois... é o capítulo 2, versículo 5. Olha só. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Então, em terceiro lugar, ele tomou consciência da ruína, primeiro. Segundo, ele se quebrantou, clamou diante de Deus, jejuou. E terceiro, ele se dispôs. Amém? Então, se você identifica uma área de ruína, é inevitável. Você vai, né? Vai doer? Vai. Você vai chorar? Sim, provavelmente. Mas você precisa então criar essa disposição para reagir. Amém? Porque senão vira o que? Depressão. Senão vira o que? Abatimento. Senão vira o que? Fardo. E não é para você carregar fardo. É para você se levantar diante de Deus para restaurar. E foi isso que Neemias fez. Ele se dispôs. Ele foi diante do rei. Ele estava super bem, ele estava numa condição cômoda, ele era ali copeiro do rei. Você pode ler o versículo 11 do capítulo 1, diz que ele era copeiro do rei. E então ele fala: ó rei, o Senhor permite que eu vá restaurar a cidade dos meus pais? O Senhor permite porque ela está em ruínas. Então é primordial que você tenha disposição, não só para detectar que há uma área em ruínas, não só para detectar: esse problema, a minha vida familiar sempre foi arruinada, a minha vida profissional sempre foi uma ruína. Não é só para você, né, ficar ali chorando, não. Então gere a disposição no teu coração para começar a
desejar e buscar a mudança por essa situação. Como nós vamos aprender com Neemias alcançar essa restauração? Primeiro, planeje. Olha o versículo 13, capítulo 2, 13. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo. Contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Ainda lá, ó, versículo 16. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, porque até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, ok? Então o que ele começa a planejar? Não é que você vai tomar consciência de situações que precisam de cura, de restauração, aí você vai lá e começa a chorar para um, ai, olha, pro vizinho, para a vizinha, olha, eu fiquei sabendo, ai, essa área está em ruínas, olha, meu casamento está desabando, olha, minha família lá, olha, meu sobrinho, olha, não é que você vai tomar consciência da ruína e entrar, né, num estado de apavoramento e nem criar caos. O que ele fez? Ele chamou alguém? Não, ele foi planejar depois. Ele saiu sozinho no meio da noite, olha lá, versículo 13. E ele foi contemplar os muros assolados no fogo. Ele foi muro após muro e foi identificando. Bom, vai precisar restaurar esse muro, vai precisar restaurar aquele muro. Ele começou a planejar, ele começou a organizar o que precisava ser feito. E isso é muito importante. Você identificou? Então, comece a planejar. Perceba, não sabiam nem o que eu fazia. Então não é necessário você falar, a partir de hoje vou reconstruir. Não, mas o que é necessário? Você ter uma atitude no teu espírito de reagir diante do caos, de reagir diante da ruína e se levantar diante de Deus em nome de Jesus. Amém? Perceba só que interessante, ele não avisou nada para ninguém, mas no espírito dele já havia aquele anseio, eu vou restaurar. Amém? Então coloque no teu coração, bom, eu já vou começar a trabalhar em tal área. Então, que não te falte planejamento, em nome de Jesus, naquilo que você precisa reconstruir na sua vida. Agora você vai ver que Neemias, ele entra num período de oposição, e você vai encontrar oposição. Enquanto as coisas estão caídas, o inferno, ninguém se incomoda. Mas a hora que você começar a querer levantar para a tua mão, começa um auê só. E foi o que Neemias enfrentou. Primeiro, você precisa aprender a vencer a zombaria e o escárnio que o inimigo vai se levantar. Olha o versículo 19, capítulo 2, 19. Porém, Sambalate o Horonita, Tobias o servo amonita e Gesem o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ok? Então, naquele momento que ele resolve se dispor, perceba que diz o versículo que nós lemos aqui, o versículo 18: disponhamos-nos e edifiquemos. Quando ele resolve se dispor, quando ele resolve pôr a mão para reerguer a ruína, aí o que acontece? Começa o escárnio, começa a zombaria pela atitude que ele estava tendo. E é importante você aprender isso com Neemias. Quando as coisas estão paradas, ninguém reclama, mas quando você pôr a mão, você quiser resolver, você vai arrumar, né, problema. E você não tem que se intimidar por isso. Você percebe que começaram a zombar dele, começaram a escarnecer. Vocês viram lá, né? E escarneceram, zombaram e desprezaram. O que é isso que você está fazendo? Então, às vezes você se levanta para reconstruir algo,
você se ergue, não, eu vou lutar pela minha família agora, eu vou lutar pela minha vida espiritual, eu vou lutar, aí já começa o escárnio, o desmerecimento com aquilo que você está reagindo. Ah, não, você nunca fez isso, agora vai começar a fazer. Ah, você nunca se importou com isso, agora você vai se importar. Ah, você nunca, e começa lá aquele escárnio com a sua atitude, para que você não ponha a mão, para que você deixe as coisas do jeito que está. Mas em nome de Jesus, você vai ser Neemias, amém? Você vai ser levantado para reconstruir. Realmente, ninguém tinha posto a mão em Jerusalém, estava tudo arruinado, os muros, imagina, anos e anos e anos, ninguém punha a mão, estava todo mundo morando dentro das casinhas lá dentro de Jerusalém, e ninguém lamentava. Mas quando ele se levanta para pôr a mão, então começa ali um monte de levante. Então entenda, você vai encontrar oposição sempre que você quiser restaurar, reconstruir áreas que você vê que está em ruínas. Mas não desfaleça o teu coração em nome de Jesus, amém? Por quê? Porque o diabo fica irado, o inimigo fica irado. E aqui Neemias enfrentou essa ira também. Olha o capítulo 4, versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Ok? Então na hora que eles começaram a edificar, o inimigo o quê? Se ardeu em ira. E é assim que acontece. Quando você se levanta para restaurar, o diabo fica furioso, ele arde em ira, é ódio mesmo. Por quê? Porque para ele é mais conveniente que as coisas permaneçam destruídas, caídas, né? Que ninguém põe a mão, mas você vai levantar-se em Deus para reerguer as ruínas da sua vida em nome de Jesus, amém? Qual a estratégia que o diabo usa? Como eu já mencionei, primeiro, descrédito e desmerecimento. Vamos ler o versículo 2, capítulo 4, 2 agora. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Olha o desmerecimento, né? Permitir-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Então você vê aí o inimigo desmerecendo. Que esses fracos, e quantas vezes você se levanta para pôr a mão em algo na sua vida e o inimigo quer vir com esse tipo de sentimento. Você não consegue, você não tem força para fazer isso. Você não tem capacidade para isso. Então essa é uma estratégia do inimigo, te desmerecer, né? Colocar descrédito em você, para que você mesmo desacredite que você tem capacidade de mudar aquela situação. Mas você, como Neemias, não vai se deixar abalar nem afetar por esse tipo de sentimento em nome de Jesus, amém? Terceiro ensino, o que o inimigo queria trazer? Desprezo. Olha o versículo 3. Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Então o que aconteceu? O inimigo começou a falar: ainda que Neemias reerga o muro, vai vir uma raposa e vai derrubar tudo. E é assim que acontece. Você vai pôr a mão para reerguer alguma área que está caída na sua vida, aí o inimigo começa a dizer isso: não, você vai levantar, você vai lutar, você vai fazer, aí depois um ventinho vai cair tudo, vai voltar tudo como era antigamente. Por quê? Porque o inimigo quer que você não reaja diante do mal, ele quer que você fique passivo diante da ruína da tua vida. Mas o que aconteceu? Neemias orou para Deus e falou: Deus, olha o opróbrio, olha a humilhação que eu estou passando, mas fortalece as nossas mãos, e eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Nenhum descrédito, nenhum desmerecimento, nenhum desprezo vai parar você. Você vai pôr a mão mesmo, você vai ter que fazer,
você vai lutar até o último dia da sua vida. Pelo menos você vai saber, eu lutei pela minha família, eu lutei pela minha vida profissional, eu lutei para as coisas mudarem, eu não aceitei o sentimento da minha família, eu não aceitei o sentimento da terra, eu não aceitei o sentimento da minha empresa, eu não sei. Se erga, faça a sua parte, porque Deus vai te honrar. Você vai ver o que aconteceu com Neemias, em nome de Jesus, amém? Versículo 6, realize o que está ao seu alcance. Olha só, versículo 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, amém? Então imagina, aquela cidade estava em anos e anos e anos e anos. Ele se levanta e ele ali coloca um sentimento novo nas pessoas ao redor, e ali já começa, havia a ira do inimigo, havia desprezo, ninguém estava acreditando nele. Ah, você vai conseguir nada, você vai conseguir fazer essas coisas levantar da cinza? Imagina, uma raposa vai derrubar tudo que você está fazendo, você não vai vencer não. E mesmo assim, com desprezo, com escárnio, com descrédito, com zombaria, o que ele fazia? Ele fazia a parte dele, amém? Então você não pode recuar por aquilo que são opiniões, né, de menosprezo. Você não pode recuar diante daquilo que são palavras contrárias. Faça a sua parte, realize o que está ao seu alcance. Perceba que ele edificou e o muro já tinha fechado os muros, só que já estava assim até o meio, né? A muralha tinha que ser alta, mas já reergueu o muro, olha lá, se fechou até a metade da altura. Então, faça a sua parte dentro da tua força, dentro da tua capacidade, mas não deixe de fazer a sua parte, não tire sua mão, não recue por causa de opinião de A, de B, de C, de D. Põe a mão, faça, não dê crédito para aquilo que são sentimentos contrários, para o ódio do inimigo, que na verdade vai querer pressionar tua mente, te tornar e te fazer acreditar que você é uma pessoa incapacitada, porque foi isso, a primeira estratégia foi psicológica, perceba aí. A primeira estratégia era só aqui, ó, na mente, ó. Você não vai ter capacidade, você não vai conseguir, não adianta, vai cair tudo, você vai construir, vai cair. Por quê? Porque a primeira é no emocional, é para a pessoa pensar, é mesmo, né? Não adianta, anos e anos a muralha estava caída e ninguém ergueu, e agora? É para você acreditar e você ser mais um que não põe a mão, mas você vai acreditar, você vai lutar, você vai fazer sua parte, e quando você vê, pouco a pouco as coisas vão estar sendo transformadas ao teu redor pelo poder do nome de Jesus, amém? Entenda, é importante você entender, o muro já estava no meio. E aí, agora pastor, eu posso folgar, tá tudo bem? Qual o nome do diabo? Tentador, amém? O tentador, ele tenta, esse é o papel dele. Tenta, e ele vai tentar por todos os dias, né? Até a volta de Jesus. A verdade é essa, esse é o papel dele. Então entenda, o tentador não desistirá de te fazer parar. O tentador não desistirá de tentar o quê? Te matar espiritualmente, etc. Vamos ver aí o versículo 7. Mas já estava no meio a muralha, certo? Agora capítulo 4, 7. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Está entendendo? Então às vezes esse é o problema de muitas pessoas. Elas vão, elas lutam, elas fazem, aí elas chegam ali no meio termo, no que é razoável, aí começa a luta de novo. Eu falo, eu já passei tanta luta na vida, agora de novo, eu pensei que as coisas estavam calmas, eu pensei que eu ia realizar, aí elas tiram a mão, desistem no meio do caminho. Tem muita gente que faz assim, porque ela quer paz, ela só quer sossego. Eu só quero sossego para fazer. Não,
o tentador, o papel dele é esse. Deixa ele se irar, deixa ele se levantar. Agora você não pode ser atingido pelo mal em nome de Jesus. Amém? Então perceba que o diabo, de novo ali usando aqueles homens, começou a se irar de novo. O muro estava no meio. Vamos lá. O que diz ainda aí? E tentou o quê? Planejou o quê? Matá-los. Olha só o versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha que coisa, né? Ele está lá, queria reconstruir, e aí o diabo lá, o inimigo planejando. Ah é? Já que ele não para, primeiro era no psicológico. Já que ele não para, então nós vamos matar. O que Jesus falou? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então esse é o papel dele. Você não tem que se preocupar com o papel dele. Você tem que se preocupar com o seu posicionamento. Você tem que ser firme. Você tem que restaurar seus muros. Você tem que realmente se reerguer diante do Senhor. E aí o que Neemias faz? Ele levanta uma vigilância diante daquela investida do inimigo. Diz aí versículo 9: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Amém? O que você faz diante das investidas do inimigo querendo te parar? Ah, eu choro e eu paro. Está errado. O que você faz diante da zombaria, da pressão psicológica? Ah, eu cansei, já lutei tanto. O que ele fez? Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda de dia e de noite. Você precisa o quê? Levantar a vigilância. Você precisa se levantar espiritualmente. Você precisa se armar. Você precisa se erguer e realmente entender. Há um inimigo espiritual que luta contra a minha restauração. Há um inimigo espiritual que luta contra o meu bem-estar. Há um inimigo que odeia a minha felicidade. Você precisa identificar, entender no teu espírito. Porque às vezes você acha que é você e não é. Há uma ação contrária lutando contra a sua vida. O que o inimigo tramou levar para o meio deles? Olha agora. Quais eram os conflitos de Neemias? Eram internos. Agora você vai ver que o inimigo começa a planejar ações externas. Versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então perceba que agora a estratégia do inimigo muda. Quando você se levanta para restaurar, primeiro no seu psicológico. Você não pode, você não tem mérito, você não tem condições. Primeiro é psicológico. Depois começou a suscitar confusão. O inimigo queria planejar e lançar confusão no meio deles, para que começasse uma brigaiada e todo mundo desistisse de lutar. Então às vezes você se ergue para reerguer algo, e aí você passa até pela primeira fase, você vence as pressões psicológicas, mas aí na segunda fase começa desentendimento, começa contenda, aí você não aguenta, você abre mão na segunda fase, porque esse é um papel do inimigo. Perceba lá o que faz: e planejaram atacar Jerusalém com confusão. Então tudo isso é estratégia do diabo. Aí você vai lá, você quer reconstruir sua família, aí o diabo vai lá, você luta. Não, eu vou orar agora, pastor, eu vou me encher da palavra, eu vou vir na escola dominical, eu vou estar nos cultos, eu vou me encher de Deus, vou curar minha família, vou salvar minha família, tal. Você vence a pressão psicológica. Aí depois o inimigo lança confusão, aí você já, eu não vou lutar por essa raça aí, eu quero mais que vá para o inferno, eu quero me separar do meu marido. E aí? O diabo conseguiu, viu? O diabo pôs confusão e você aceitou a confusão e você parou a restauração. Está repreendido da tua vida em nome de Jesus. Você vai lutar até o fim. Satanás, está vindo com confusão agora, mas eu não vou parar, eu não vou tirar a mão da obra. Eu vou levantar guardas, eu vou orar, orar e o Senhor vai me dar vitória. E Neemias venceu. Você vai vendo as atitudes de Neemias. Então qual ação que você tem que ter? Resista e supere-se. Versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores,
os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Perceba a segunda fase. Primeiro confusão, agora abatimento. E começa então o quê? A haver necessidade de resistência. Então não adianta você querer viver uma transformação se você não estiver disposto a resistir. Porque chega uma hora que parece que as coisas estão pesadas. Chega uma hora que parece que você não tem mais força de prosseguir. Mas a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então quando te falta força, é porque na verdade já está na mão de Deus. Então aqui você percebe que o povo já começou a dizer: eu não aguento mais ficar carregando esses escombros, eu não estou mais aguentando, eu não tenho mais força. Começa um desânimo, e o diabo tenta trabalhar dessa forma. E você precisa aprender a se posicionar, a resistir, superar. Por quê? Porque essa ação é real, de trazer um peso, e você não conseguir achar que não tem condições de prosseguir. Dê um passo, vá mais devagar, mas continua andando em nome do Senhor Jesus. Amém? Está pesado? Eu estou sentindo mais agora. Sabe o que acontece? Tem coisas que estão tão entranhadas. O que acontecia? As muralhas, imagina, estavam em ruínas há anos. Então o povo tinha que pegar aquelas pedras, imagina as pedronas antigas, né? Pegar aquelas pedras e levar para fora da cidade. Então tem coisa que envolve mesmo esforço. Então há raízes tão profundas na sua família, de pecados, de contaminações, de maldições, que envolve mesmo luta aguerrida. E aí você acaba não entendendo, porque enquanto você está estabelecendo a estrutura, você não está vendo muita coisa. E você precisa entender que há momentos sim você está fazendo como esses homens, carregando os escombros. Senhor, eu não estou vendo nada, porque você está limpando primeiro a parte, a era. Está limpando, você está arrancando ali as maldições da sua família na oração. Está arrancando os pecados familiares nas confissões. Você está levando os escombros para longe da sua família. Você está trazendo perdão de pecados para a sua família. E sabe o que acontece? Aí você às vezes não vê nada, porque você está primeiro limpando a terra. Mas em nome de Jesus, creia, Deus vai te fazer superar. Com a tua pouca força, Jesus fala no livro de Apocalipse de uma igreja: mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Então, está sentindo pouca força? Faça o que dá para fazer. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Outra atitude: posicione-se com armas espirituais. Versículo 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Amém? Então Neemias armou todo mundo. Na época a batalha era física, amém? Agora a nossa batalha é espiritual. Então você precisa se armar espiritualmente no meio das restaurações da sua vida. Não adianta você pôr a mão lá sozinho e não se alimentar da palavra de Deus. O que a Bíblia fala? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não se arma espiritualmente, você vai o quê? Enfraquecendo. Aí você não aguenta aquilo que são as batalhas. Discirna, olha o versículo 14, inspecione, versículo 14, inspecionei-me, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Amém? Então a atitude que Neemias teve e a atitude que nós precisamos aprender é ter esse discernimento. Inspecione, veja, né, qual é o foco, qual é a investida contra a sua vida. Se fortaleça na fé. Olha lá o versículo 14, a parte B. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Amém? Então é importantíssimo você se fortalecer na fé quando você está reconstruindo. Lembre-se do Senhor. Não é só na sua força, não é só no seu poder, é pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Então Neemias começou a falar: gente, lembrem-se de Deus, lembrai-vos do Senhor. Então é importantíssimo, quando você estiver restaurando, você se fortalecer na fé e fazer o que? Lutar. Diz lá ainda: lembrai-vos do Senhor, e diz o que? A parte C: e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos,
vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Amém? Então você precisa se fortalecer em Deus e lutar. Não adianta você se fortalecer em Deus e tirar a mão. Não. E pelejai por aquilo que é a sua causa. E aí o que mais? Mantém a constância. Versículo 22. Também neste mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalham. Então o que é isso? Constância. Você não pode tirar a mão. Ainda está em reconstrução? Então permanece na constância. Não está pronto ainda a obra? Não está tudo terminado? Então continue trabalhando. Não tire a mão, porque às vezes a pessoa vai, luta, aí quando está perto do fim é igual diz aquele termo, né? Nada e morre, né? Na beira da praia, né? Então você não pode tirar a mão na última hora. Vou desistir. Não vou acreditar mais. Por quê? Porque as coisas tendem a ruir. Então, olha só, agora para nós fecharmos esse ensino que nós aprendemos com Neemias. Identifique e combata as deformações. Quando Neemias começou a reconstruir, quando ele manteve a constância e lutou, começaram a aparecer aquilo que eram deformações no meio do povo. E ele combateu. Você vai ver versículo 6. Capítulo 5, versículo 6 já. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres, os magistrados, e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Então havia um problema. Aquela miséria que havia naqueles muros, havia o quê? Um problema espiritual. E ele identificou. E você precisa entender. Identifique as deformações. Qual é a deformação que você vai identificar? Há um vício. Há uma situação X que persegue a minha família. Há a infidelidade. Há um histórico de adultério. Há um problema. Aqui no caso era usura. Então o que acontecia? A miséria estava instaurada por causa de usura. As pessoas cada um só guardava o dinheiro, ninguém investia naquilo que era nem a obra, nem em Jerusalém, que era a própria casa de Deus. Jerusalém era a casa de Deus na época. Para uma pessoa orar, ela precisava virar para Jerusalém, porque na época Deus se manifestava só em Jerusalém, e a usura tinha tomado conta do povo. Então por causa disso, Jerusalém, que era a casa de Deus, estava em ruínas. As muralhas estavam em ruínas, mas também a casa do povo começou tudo a entrar em ruínas. Qual era o problema da época? Usura. Então, você precisa identificar. Há um problema de miséria na sua família? Qual o problema? É usura? O que é? É falta de dízimo? O que é? É falta de fidelidade a Deus? É falta daquilo que é... Se você ler a Bíblia, mostra que a destruição de Sodoma não foi só pelo pecado daquilo que era a imoralidade, mas também por causa da usura, porque as pessoas também não estavam cuidando do pobre, né? Que é importantíssimo esse trabalho também que ele está fazendo. Então identifique qual é o problema. Adultério? Identifique e combata a deformação da tua família. Outra atitude, seja o exemplo. Comece a ser o exemplo a partir de hoje. Isso Neemias fez. Olha o capítulo 5, versículo 14. Então ele foi o quê? Combater a usura do povo. Porque o povo estava na miséria, porque eles tinham abandonado a casa de Deus. Tinham abandonado ao opróbrio a casa de Deus. E olha o que ele fala. Versículo 14, capítulo 5. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador.
Perceba que Neemias ali mostra que ele é o exemplo. Eu sou o primeiro a abrir mão de tudo. Você vê, ele como governador ali, ele tinha o quê? O direito. E ele falou, 12 anos, eu estou renunciando aqui, porque ele já estava em Jerusalém, já tinha erguido os muros. Ele fala, 12 anos eu renunciei. Ele se tornou um exemplo para que a casa de Jerusalém, para que Jerusalém fosse restaurada. Então ele era exemplo. Vocês podem vencer a usura. Eu consegui vencer porque eu tive uma atitude diferente de vocês. E perceba mais, que ele ainda hospedava 150 homens na sua casa. Olha o versículo 17. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre a gente que estava ao nosso redor, eram meus hóspedes. Já pensou? Né? Então, por que ele conseguiu vencer a miséria? Porque ele era um homem sem usura, sem avareza, e ele amou a casa de Deus, que era Jerusalém. Amém? Então, combata em nome de Jesus, identifique as deformações da sua família e seja o exemplo. Amém? Ah, qual o problema da minha família? É vício? Então não adianta você ficar fumando escondidinho lá e pedindo para Jesus, Jesus, tira o vício do crack da minha família, né? Qual o problema da sua família? É infidelidade conjugal, destruição de casamento? Então não adianta você ficar pulando o muro, né? Lá longe, Jesus, restaura o casamento do meu irmão, se você mesmo está lá praticando o mal. Seja o exemplo, conserta a tua vida e você vai conseguir vencer esse principado que está derrubando a sua família, em nome de Jesus. Amém? Quer derrubar? Então não deixe ele te derrubar, porque se ele te derruba, ele derrubou todo mundo. O crente, ele é o que? A coluna da família. Se você é o único cristão, você é a coluna da sua família. Se você vai lá, se o capeta consegue derrubar você, meu filho, o resto tudo é fácil para ele. Agora, se ele não consegue te derrubar naquele mal que ele sempre derrubou todo mundo, então você vai ter autoridade para vencer aquele mal sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Vai libertar de vícios, vai libertar de demônios, de macumbarias, de idolatrias, de infidelidades, traições, seja qual área for, miséria, porque aqui era uma miséria, todo mundo na miséria, mas Neemias se posicionou. Ele não era um miserável no espírito dele, e ele ainda não tinha usura, não tinha avareza, investiu na casa de Deus e ele prosperou em nome de Jesus. Amém? O que acontece? Não tenha brechas. Versículo 1, capítulo 6. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o arábio, o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Está vendo? Neemias conseguiu fechar as brechas. O ódio do inimigo conseguiu atrapalhar Neemias? Não. O descaso do inimigo conseguiu atrapalhar Neemias? Não. O que aconteceu? O inimigo soube que já não havia brecha nenhuma. E é isso que vai acontecer na sua vida. Ele pressiona, ele zomba, ele desfaz, mas no teu espírito você realiza. E o inimigo vai saber agora, não tem mais brecha nenhuma, não tem mais como a gente impedir essa obra. Não perca tempo com sentimentos de pequenez. Versículo 2 aí, Neemias 6:2. Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos na aldeia, no vale de Onô. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém? Neemias já tinha feito a obra, as brechas de Neemias já estavam fechadas. E aí, vai se envolver com pequenez? Falaram para ele: Neemias, vem aqui para a aldeia, os próprios inimigos. Então muitas vezes você vai lá, você luta, você constrói, você ergue, aí você se envolve com baixarias, você se envolve com pequenez. Aí a hora que está tudo pronto, o inimigo fala: vem aqui para a aldeia, né? Vem aqui. O que é aldeia? É falta de civilização, né? A aldeia é falta daquilo que é a maturidade, daquilo que é o crescimento. E aí Neemias podia regredir. Tem muita gente que faz isso. Você está lá, você lutou, já está com a vida reconstruída, já está com as muralhas erguidas. Aí o inimigo vem: vem cá, quer te levar para o passado, quer te levar para as aldeias, quer te levar para as coisas da antiguidade, né? Aí você vai lá e desce.
que Neemias falou? Ó, estou fazendo uma grande obra, não vou poder descer, porque eu ia cessar essa obra que eu estou fazendo? Amém? Então não pare a obra, não pare de andar para frente. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo na tua vida em nome de Jesus. Deixa a aldeia para trás, não caia nessa, porque se você vai lá e você acaba se envolvendo, você vai ser pego e você nem imagina da estratégia que o inimigo quer criar para te embaraçar de novo. Então Neemias negou voltar àquela situação de retrocesso. Amém? Repudie falsas acusações e difamações. Versículo 6. É 6:6 agora. Do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro. E segundo se diz, queres ser o rei, e puseste profetas para falarem ao teu respeito em Jerusalém. Agora o versículo 8. Mandei dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo o teu coração é que inventas. Aí qual foi a outra estratégia do inimigo? Já que não conseguiu fazer Neemias voltar para a aldeia, já que não conseguiu fazer Neemias retroceder, começou com uma acusação barata. Ah, você está querendo ser rei, eu estou sabendo, está todo mundo sabendo, e começou com uma acusação. Para quê? Para que Neemias ficasse ali se justificando. Ah, isso e aquilo. Ele falou, ó, nenhuma dessas coisas que você está falando é verdade. Perceba lá que ele respondeu. Nenhuma dessas coisas sucedeu, você que está inventando do seu coração. Ele já quebrou na hora a acusação. Então às vezes você fica lá se justificando. Ai não é isso não. Ai benzinho, não. Ai não. Vai lá, quebra logo a mentira de Satanás com a verdade do Senhor na tua vida em nome de Jesus. Ó, isso é coisa do teu coração, isso é coisa da tua cabeça. Está quebrado em nome de Jesus. Eu tenho um propósito, eu tenho um sentimento, eu tenho um alvo, e é isso que Deus vai me abençoar em nome de Jesus. Às vezes você fica alimentando loucura, você fica alimentando neurose, você fica passando a mão, né? Ali igual Deus me mostrou, né? Que eu tinha um jacarezinho de estimação. Lindo, né? E uma noite eu sonhei, eu tive uma visão, eu com um jacarezinho de estimação. Eu tinha já uns 6 anos de crente já. E eu andava com meu jacarezinho para lá e para cá, e meu jacarezinho crescendo, né? Aí eu acordei espantada, né? Falei, meu Deus, que é isso, né? Aí Deus falou, você está sendo passiva com coisas que vão te destruir amanhã. Então tem coisa que você fica lá, ai, que bonitinho. E eu dizia, não, ele não morde não, meu jacarezinho de estimação. Então tem coisa que está te destruindo, está ali para te destruir, e você fica aqui sendo bonzinho, está quebrado em nome de Jesus. Neemias identificou, já era calúnia, já era difamação, já era coisa para parar mesmo ele. Ele falou, ó, eu não tenho mais nada para falar esse assunto, isso é coisa do teu coração, você está inventando, é você e Deus em nome de Jesus, amém? Até no encontro de casais, o Daniel falou um exemplo nosso, que nas muitas brigas, né, que a gente tinha, novos, né, aí um dia eu peguei e falei, ah, você é isso, mania de mulher, né, toda mulher já ouviu isso, só você é dona da razão, né, e aí você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Ele falou, e você é o quê? Eu falei, eu não sei, você nunca me falou nada, eu quero que você me fale então qual é meu problema para eu identificar e resolver, né, aquelas, né. Ele falou, não, o que eu tenho para falar de você, eu falo para Deus. A partir daquele dia eu vi que meu esposo era um sacerdote. E quem passou a pegar eu, meu filho, não era meu esposo, era Deus. Aí eu me lasquei legal, viu? Porque enquanto era ele que batia a boca comigo, aí, né, aí quando ele falou, eu não tenho nada para falar com você, a teu respeito, as coisas eu falo para Deus. Aí quem veio para cima de mim, meu filho, era Deus. E para eu escapulir, né? Eu fazia, aprontava, me achava, e lá ia Deus me pegava no caminho. Ai, minha filha, me quebrava, me moía. Aí eu tinha que voltar moidinho. Falava, ora por mim aí, me abençoa. Pera, você não está me apresentando muito assim também, né? Não fica me acusando também tanto, né? Tá entendendo? Então, se posicione como sacerdote. Deus vai honrar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Para terminar, busque forças em Deus. Versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo,
as suas mãos largarão a obra, não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém? Então o inimigo quer te atemorizar. Ele quer colocar no teu coração que não tem jeito, não tem como mudar. Tem como mudar. E você vai ter esse mesmo sentimento de Neemias. Você vai alcançar a restauração dos muros. Você vai ver que Neemias restaurou. Vamos ver o término dos muros? Versículo 15 do capítulo 6. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Amém? Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém? Então, o inimigo fica colocando temor em você. Ele fica colocando desprezo sobre você. Ele fica te desmerecendo. Vai fazendo. Vai fazendo, vai fazendo, buscando força em Deus. Senhor, fortalece as nossas mãos. E depois é o inimigo que vai te temer. É o inimigo que vai ver, com a força de Deus, ele mudou essa situação de ruína. Com a força de Deus, ele arrancou essa cidade dessa condição de ruína. Com a força de Deus, o inimigo passou a temer. E é isso que eu declaro, esse grande ensino de Neemias, que você leve para todas as áreas da tua vida sempre, porque isso é verdade de Deus para nós, em nome de Jesus. Amém? Eu peço que vocês fiquem em pé, orar por vocês. Depois o pastor dá encerramento que é devido. Eu quero que você feche os olhos, por favor. E que o Espírito Santo possa te levar já a alguma área que está em ruínas, que está despedaçada da tua vida. E que você possa hoje espiritualmente já se quebrantar por essa área. E já dispor o teu coração a lutar por isso. E já começar realmente a planejar a mudança dessa situação. Que você possa fortalecer. Você que já se ergueu para reconstruir, você possa hoje fortalecer teu psicológico contra as investidas que têm vindo contra a tua mente, dizendo que não tem jeito, não tem como mudar. Vai mudar em nome de Jesus. Vai restaurar sim, vai mudar essa situação. O inimigo quer pôr, não tem jeito sim. Deus é por nós. Senhor, fortalece as nossas mãos. Senhor, fortalece as nossas mãos. Vence o descrédito agora, vence o desprezo agora, em nome de Jesus. Reconheça um adversário que tem te minado. Ele quer te ver, mirrado. Ele quer te ver com as mãos fechadas. Ele quer te ver totalmente despotencializado. Eu repreendo em nome de Jesus todas essas ações malignas, essa pressão psicológica. Você vai vencer em nome de Jesus. Essa pressão externa, esses inimigos que têm vindo com confusão, tem entrado confusão na tua vida para te desanimar. Esse peso da batalha que tem te desanimado, que te abatido, resista a isso agora. Coloca diante de Deus a tua perseverança, a tua determinação em mudar essa situação, em pôr um fim a essa guerra. O Senhor vai te abençoar. Lute em nome de Jesus. Se abre das águas espirituais. Começa a orar agora. Ore, canta e alamassu de cantaramalás. Senhor, nós estamos diante de ti, Senhor. Cada um tem uma área, Senhor, que precisa ser restaurada. Cada um está vendo uma área nesse momento que está em ruína, Senhor. Nós não queremos ficar passivos diante dela. Nós não queremos ser omissos diante do mal, diante da ruína, diante da miséria. Nós queremos, meu Pai, buscar forças em ti. Ore, canta e alamás, para mudar essa situação da nossa vida. O Senhor pode, Senhor, nos ajudar. Oh, Senhor, fortalece as mãos dos teus servos, fortalece o psicológico, fortalece o emocional. Oh, decanta e alabaço, decanta, fortalece o coração, fortalece, meu Pai, em nome de Jesus, a sabedoria. Que essa pessoa vença todo espírito de confusão, que essa pessoa vença em nome de Jesus Cristo todo ataque do adversário.
Fortalece as mãos do teu povo, Senhor, e ergue-os em autoridade, em poder, com determinação, e que famílias, vidas, vida profissional, vida financeira, sejam restauradas, curadas por séculos e séculos, através da bênção que virá sobre essa pessoa. Em nome de Jesus, que essa pessoa quebre a maldição de toda a família dela. Ela vai fechar essa brecha, Senhor. Ela, meu Pai, vai vencer esse mal, assim como Neemias venceu a usura e conseguiu arrancar toda a miséria daquele povo. Essa pessoa, meu Pai, vai vencer a miséria da família dela, pela fidelidade ao Senhor, pelo amor à casa de Deus. Senhor, o teu poder está sobre nós. Restaura essa família, restaura esse casamento, restaura essa casa, restaura cada lar aqui representado. Vida profissional, vida espiritual, é o que pedimos crendo em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus.